Pessoal, acabei interrompendo ali aquele outro vídeo que eu tava fazendo ali pra vocês, tá? Que senão ia ficar muito longo, muito extenso, até pra carregar, acho que no YouTube ia ficar pesado ali. Então, assim, ó, tá, vamos aqui pra uma segunda parte do vídeo, que eu vou demonstrar, tentar aqui de uma forma mais didática, tá? Tirar aquela dúvida, principalmente aí do Diego, em relação ao alicerce da casa, né? Como que ela está se comportando essa casa em relação ao terreno, tá? E eu tentei montar aqui um diagrama, tá, de apresentação para resolver essa dúvida, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, seguinte, tá, pessoal, isso aqui é a representação gráfica do terreno de vocês a partir do levantamento topográfico que foi feito, tá? Então a gente tem aqui, né, o perímetro do terreno, a linha do perímetro, né, o recuo viário, tudo mais, tá? Aqui é a rua lá de cima, tá? E aqui o talude de vocês, tá ok? Pessoal, é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá, então vamos ir agregando também, fazer o mesmo esquema de antes, tá? Ir agregando alguns layers. Coloquei aqui uma vegetação para que o terreno não fique tão pobrezinho, né? Para que a gente dê uma alegria aí com uma área verde, tá? Então já dei aí uma camuflada no terreno, né? Com árvores, com tudo mais. Aqui então, tá? A partir do que se desenhou, do que eu mostrei para vocês em termos de projeto, aqui começa a se desenhar a questão do alicerce, tá? Eu imaginei a gente ter um grande box, uma grande caixa, tá? Que a gente vai regularizar e, digamos, aplainar para poder assentar a casa de vocês, tá? Isso aí a gente teria basicamente assim, a gente estaria passando com as vigas, com os pilares até a terra, né? Mas a gente fecharia essa estrutura de concreto para ela não ficar aquele esqueleto estranho aparecendo, fecharia isso, tá? E essa caixa ali embaixo teria que seria um vazio, seria oca, tá? Futuramente, se vocês quisessem utilizar a parte de baixo dela, vocês vão poder utilizar, tá? Mas para efeitos de projeto, agora, nesse momento, a partir das necessidades de vocês, né, a gente não tem o porquê usar essa parte de baixo da casa. E até porque para aprovação ia ficar uma casa né, muito mais cara, as taxas, o IPTU e etc. Então, assim, ó, aproveitem essa parte de baixo da casa para o futuro, tá? Caso vocês queiram, caso sintam a necessidade, tá? Nesse momento agora a gente pode só fechar isso para assentar a casa em cima, tá? Então aqui eu fui, né? Aqui o alicerce, tá? Aqui, digamos, a laje do estacionamento, da laje do subsolo, já com o muro lateral que conduz, né? E já forma o peitoril do estacionamento. E aqui agregando, então, né? Nisso aí tudo, ó, agregando aqui a rampa do veículo, tá? Ela desce, né? E aqui a gente tem já as vagas do estacionamento, aqui a gente vai ter o acesso da casa, tá? Então, você já consegue identificar um pouco o acesso aqui do pedestre, o acesso dos veículos, né? Essa moldura aqui do guarda-corpo. Aqui a gente vai agregando algumas paredes, né? Alguma área de infraestrutura, né? A parte aqui da segunda vaga de veículo aqui a parte do gás, aqui a parte dos equipamentos de ar-condicionado, a parte da cisterna, parte da lavanderia, aqui é o hallzinho de entrada com a escada e elevador, né? Então aqui você já consegue identificar o subsolo de vocês num 3D aí mais esquemático, tá? Aqui então vamos agregar pavimento térreo com a sua estrutura, com as suas vigas, tá? Com o seu pilar aqui, que eu pensei num grande painel, né? De alvenaria, que ele sobe, tá? E que ele compõe a volumetria da residência. Então a gente tem vigas aqui, uma estrutura bem racional, que eu vou confirmar depois quando a gente der sequência com o pessoal da engenharia, certo? Então aqui sobre isso a gente tem a laje, tá? Então a gente vai agregando ó, os layers, tá? Vamos agregando os layers. Então aqui começam a subir as paredes do térreo, tá? Aqui a grande suíte de vocês, bem aqui na ponta, né? O grande vitrô, o banheiro, tá? Aqui o dormitório, um outro dormitório suíte, aqui o outro dormitório suíte, aqui a escada, aqui o escritório, aqui o banheiro do escritório com a janelinha, aqui as janelinhas da circulação do corredor, certo? Então vocês já estão vendo como está se configurando a casa dentro do terreno. Aqui agora vamos acrescentar mais um layer, tá? Que é a estrutura.
para receber, né, a cobertura, receber o deck, receber a piscina e receber a área social de vocês, né? Então a gente tem aqui um outro grande plano que vai até embaixo, né, de baixo até em cima, assim como esse plano aqui, que é aquilo que eu comentei. Isso aí tudo faz parte do design da residência, da estrutura, né? Uh, e para moldar, né? Aqui então, agregando também a parte da laje, ó, da laje da área social, tá? Aqui a estrutura, aqui a laje. Aqui então a gente já agregando as paredes, né, dessa área social, né, com a cobertura, tá? Aqui a parte do reservatório superior, a parte do telhado, a chaminé da lareira, a chaminé da churrasqueira, tá? Alguns painéis aqui que a gente pode fazer pintura, pode ser de madeira, pode ser de alumínio, né? Mas vocês já estão vendo a demarcação de materialidade dessa casa, de frente dessa fachada aqui que ela é rebocada, tipo com cimento queimado, né? Essa aqui é com cinza, né? Aqui a gente tem um tom mais amadeirado, mais escuro, dando uma personalidade maior na casa. E aqui agregando, né, parte do deck, tá? Parte do deck, piscina, né, uma área verde, aqui, enfim, as placas fotovoltaicas, né, placas solares. Então vocês já conseguem ver, ó, com essa casa, ó, didaticamente, como é que fica a volumetria dela, tá? Dentro do terreno, né? Quem dera se a obra a gente conseguisse fazer nessa velocidade aqui, né, de construção, mas aqui vocês estão vendo, né, a velocidade como se a casa estivesse sendo construída em cima do terreno, tá? Com todos os seus elementos, tá? Então, basicamente isso. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens fazendo, digamos, a volta na residência, tá? Essa residência, ela assim, ó, ela vai ficar muito show, né? Eu, assim, particularmente, o resultado dela, né, final, né, com esse grande prisma, né, com esse grande olho que sobressai, né, ao terreno, que busca ali estar sobre as copas das árvores, né? Então, toda a parte da área íntima, área social, né, a área que a gente vai ter também esse grande olho, né, para esse horizonte, né? Então aqui a gente tem a demarcação das fachadas, né? Da parte das aberturas, os painéis, né? Então, né, os painéis que correm na fachada, que vocês podem estar deslocando eles para um lado e para outro, de acordo para bloquear a questão da passagem do sol, né? Ventos, né? Isso tudo aí, esses painéis que são de correr, que vocês podem, né, recolher para um lado ou para o outro da fachada, tá ok? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Aqui por mais um ângulo, tá? Então, também, assim, ó, ficou uma edificação, assim, bem positiva, né? Bem marcada, assim, com um design, né? E tem toda essa questão também que eu comentei, assim, algumas partes, assim, mais pesadas, mas também a gente tem algumas sutilezas, assim, das linhas mais finas, emoldurando todo esse painel. Aqui também emoldurando esse olho, né? Algumas aberturas que a gente tem ao longo da volumetria, o deck lá em cima que vai estar, né? Enfim, né, em contato com a natureza. Então, pessoal, só para que vocês deem uma olhada aqui, esse aqui é uma volumetria, tá? Bem mais grosseira, né? Não é uma volumetria aí de imagens fotorrealistas. Eu estou mostrando para vocês, né, nesse momento, assim, mas assim também porque vocês estavam me pedindo em relação a como é que funcionaria, né, a ocupação da casa, né, em relação, né, ao terreno, tá? Então aqui a gente vê todo esse o pavimento aqui do subsolo, né? Aqui o pavimento, né, do térreo, no mesmo nível do meio-fio da calçada, que é com todas as áreas íntimas, né? Então a gente tem aqui, né, a parte ali do banheiro, do dormitório, outro banheiro, outro dormitório, aqui o hall de entrada, tá? Todos eles, né, demarcados por um grande retângulo de painéis aqui, tá? E aqui seria a fachada, né, da frente da residência também, ó, com aquela demarcação, né, da moldura, né, com um grande painel. Aqui as aberturas com esse painel que corre na fachada. Então tem dois painéis aqui que corre e aqui é fixo, tá? Depois a gente pode ver melhor se a gente, né, faz isso como painel, faz como pintura. Então a gente pode depois dar uma pensada um pouco melhor nisso. Mas eu estou já trazendo aqui algumas soluções aí bem à frente em termos de materialidade dessa casa, tá?
Então a gente tem aqui a parte do térreo, aqui a parte da entrada, ali a portinha, né, o acesso do pedestre. Aqui o grande painel, é esse que eu comentei, né, o pedestre vem e entra por aqui. Né, a gente pode ter um ajardinamento aqui, um paisagismo. Aqui alguns vasos soltos nessa entrada abaixo dessa cobertura aqui, que é uma cobertura protegida para quem está entrando na residência. Aqui é a rampa, né, do veículo que desce. Então aqui uma imagem um pouquinho mais, dando um zoom, né, na casa. Ela vai ser uma casa bem marcada, que ela ocupa quase que toda a extensão, né, do terreno. Né. A gente ocupou o máximo dos limites para que a gente tivesse realmente esse impacto, né, numa casa ali grande, né, uma casa que ocupasse, né, a gente está com recuo de 2 metros aqui em cima, aqui o recuo de 1,5 m nas laterais, né, que nem eu mostrei para vocês anteriormente, tá? E, né, vai ficar uma casa assim bem impactante, assim, tá? Então, pessoal, essa aqui são algumas das imagens, né, que eu poderia mostrar para vocês agora, né, que eu acho que já supre um pouco, né, essa questão assim do que você estava imaginando aí em relação, né, como que a casa estaria se comportando, né, dentro do terreno de vocês, tá ok? Espero que vocês estejam aí gostando, né, do resultado final, né? A gente acabou avançando bastante. E eu vou também repassar com vocês, né, alguns eletrodomésticos aqui, voltando agora para a parte interna, né, daquilo que a gente já vinha falando antes. Alguns eletrodomésticos já foram definidos também, tá, para a parte interna dessa residência, né? A gente tem aqui uma cervejeira, tá? Uma cervejeira da Electrolux, tá? Então, todos os eletrodomésticos foram também escolhidos com base num conceito de projeto que vai ser adotado, tá? Eu acabei adotando eletrodomésticos com acabamento na cor escura, tá? No preto, que eu acho que traz mais personalidade a algo que vocês querem, né, dentro do projeto de interiores, algo que tenha bastante personalidade. Então, eu adotei eletrodomésticos mais escuros, tá? Nesse sentido. Aqui, por exemplo, é a calha úmida, tá? Essa aqui é a cuba da churrasqueira, tá? Com 44 centímetros, né, de largura, 54 de comprimento. Essa aqui é o freezer, tá? Que a gente adotaria para a parte da churrasqueira. Freezers na cor preta, eu tava achando os freezers bem caros, tá? Eu não achei freezer muito em conta. Por isso eu acabei pegando esse da Electrolux, que é branco, mas a gente pode envelopar, tá? Todo ele na cor preta, esse freezer. A gente pode comprar na cor branca e envelopar todo ele na cor preta. Essa aqui é a churrasqueira que eu comentei com vocês, tá? E esse é basicamente o espaço da churrasqueira que a gente teria ali naquela planta, tá? Que é o espaço para 7 espetos, mais o espaço para grelha, tá? E mais o espaço da bifeteira, tá? Então, né, teria aqui 1,5 m, se eu não me engano, por 60 centímetros de profundidade, aquela churrasqueira que está na planta. Aqui a questão da calha úmida, tá? Seria essa calha úmida aqui, né? Que estaria na bancada de vocês, tá? Aqui é a coifa, uma coifa preta também, para coincidir com os eletrodomésticos, que nem esses eletrodomésticos estão pretos, geladeira preta, máquina de lavar preta, tá? Aqui o cooktop, tá? Também da Electrolux, né? Aqui a cuba da cozinha, que daí é uma cuba um pouco maior do que da área gourmet, tá? Uma cuba de 64 de comprimento. Esse aqui é o dispenser, o dosador, né? O dosador de detergente, que fica no cantinho da pia para tirar o detergente ali, tá? Aqui vem também com a porta esponja, né? Porta bucha, tá? Esse aqui é o micro-ondas, tá? Um micro-ondas embutido que ele faz conjunto com o forno, tá? Então é um micro-ondas e forno que faz o mesmo conjunto, todo ele na torre quente, né? Naquela móvel da parte de trás da cozinha, tá? Aqui é só o forno separado, aqui é os dois juntos. Essa aqui é a geladeira, né? É a mesma geladeira que vocês me passaram como referência, eu só peguei ela um pouco na cor mais escura, tá? Para ter o mesmo contexto. Essa aqui é a lava-louças, né? Muito bem bonita, bem clean, né? Bem moderna, tá? Esse aqui é a lixeira, tá? A lixeira para o orgânico que eu mostrei para vocês que ficaria do ladinho ali da cuba. Esse aqui é o que vocês tinham me passado de purificador de água, tá? Essa aqui é a cuba, deixa eu ver, essa aqui é a cuba de hóspedes, tá? Então a gente poderia adotar para os dois banheiros de hóspedes ou dos filhos ali,
essa cuba aqui, tá? Uma cuba da Deca, 40 centímetros de diâmetro. Essa aqui é a cuba que eu acabei escolhendo para o escritório. Como a gente tem uma bancada ali mais comprida, fica mais legal a gente ter uma cuba nesse formato, com essas medidas aqui. Essa aqui é a cuba do lavabo, tá? Que daí é uma cuba um pouquinho menor, né, na profundidade, que é uma cuba que se encaixa com aquele tampo que está lá. Essa aqui é o vaso sanitário que eu elegi para o lavabo, tá? O lavabo, eu peguei um vaso sanitário com um custo um pouquinho maior do que para os outros, porque eu acho que vale a pena investir no lavabo, que é onde tu recebe as visitas, tá? Então acho que vale a pena investir um pouco mais num vaso sanitário com um design melhor, né? Então por isso eu acabei optando por esse vaso, mas saibam que assim, né, eu não tudo que eu elegi, que eu selecionei, não é o mais econômico, não é o mais barato, mas não é o mais caro, tá? Eu, digamos que eu tô assim numa escala de 1 a 5, eu peguei coisas no valor entre 2 e 3, tá? Então, assim como tem esse vaso sanitário de 5.700, tem vaso sanitário de 20 mil, né? Tem vaso sanitário de 10, tem vaso sanitário de 8, como também tem vaso sanitário de 1.000, 2.000, né? 3.000. Então, né? Só para que vocês entendam um pouco a referência de valores que eu busquei, tá? Essa aqui é a lavadora, tá? Também na cor preta. Então, a lavadora que ficaria na parte da lavanderia. Acabei elegendo essa. Parte do tanque, um tanque Tramontina, 34 litros, que eu acho que é um tamanho bom, né? 50 centímetros por 40 para o tanque. Esse aqui é a cuba da suíte, tá? Uma cuba bem generosa na largura, 60 centímetros por 40, tá? Acho que fica legal na cuba da suíte ter essa mesa aqui, que a torneira fica posicionada em cima, tá? Essa aqui é a banheira que eu acabei elegendo, a banheira de imersão, e é a banheira que se encaixa ali naquele layout, que se encaixa naquela medida de banheiro que está ali, tá? E esse aqui é o vaso sanitário, ó, vocês estão vendo que é um vaso que é quase metade do preço daquele outro, que eu escolhi para os banheiros em geral, tá? Então, pessoal, basicamente eu escolhi esses itens, acessórios, assim, da casa de vocês. Não escolhi os metais, tá? Por conta daquilo que eu já comentei antes, que vocês querem selecionar por conta, tá? Mas caso, né, seja necessário, eu também seleciono aqui para o projeto, para que fique, né, as imagens fiquem igual daquilo que vai ser feito, tá? Na vida real. Bom, pessoal, eu acho que assim, eu passei bastante informações para vocês aqui, né? Bastante coisa no vídeo, né? E daí, assim, ó, com certeza dúvidas vão surgir, né? Vocês podem ir anotando, a gente pode combinar depois de conversar e tudo mais, né? E daí a gente pode combinar, tá? Da gente conversar melhor sobre isso. E se quiserem também podem ir me encaminhando por WhatsApp, que tem coisas às vezes que eu vou até precisar pensar um pouco, né, para responder ou analisar, abrir o projeto, medir para poder responder vocês. Daí tudo que for nesse sentido, assim, se vocês puderem passar por WhatsApp, melhor, que daí eu consigo fazer uma análise antes, tá? Tá bom, pessoal? Qualquer coisa aí me avisem, me perguntem, fiquem bem à vontade. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até mais, pessoal.